Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Jesus e os Homens, 4, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 23 de maio de 1970. Formulamos duas perguntas ao Espírito da Verdade. Primeira, estando Jesus isento da necessidade de qualquer alimentação humana, isento de todas as necessidades inerentes à humanidade terrestre, como se passavam as coisas quando ele, à vista dos homens, tomava alimentos durante a sua missão, quer antes do seu reaparecimento, conhecido pelo nome de ressurreição, quer depois. Segunda, como se davam o desaparecimento de Jesus quando o supunham no deserto ou no cimo da montanha, e o seu reaparecimento entre os homens. Os espíritos superiores que o cercavam, em número para vós incalculável, todos submissos à sua vontade, seus auxiliares dedicados, faziam desaparecer os alimentos que lhe eram apresentados e que não tinham, para Jesus, qualquer utilidade. Aqueles espíritos os subtraíam da vista dos homens, de modo a lhes causar completa ilusão, à medida que parecia serem ingeridos pelo Mestre, cobrindo-os, para esse fim, de fluidos que os tornavam invisíveis. Feito isso, os levavam e dispersavam de forma que pudessem servir e serviram para a satisfação das necessidades de outras criaturas. Jesus, notai-o bem, seguindo-lhe os passos no desempenho da sua missão terrena. Só muito raramente, durante todo o tempo daquela missão, assim antes como depois do seu reaparecimento, chamado ressurreição, tomou parte aos olhos dos homens nas refeições humanas. Fazia-o unicamente quando era preciso, seja para os convencer da sua condição de homem, seja a título de ensinamento vivo, com o exemplo permanente da caridade, do amor e do perdão. Aqueles que o acompanhavam sempre não se surpreendiam com a sua maneira de viver,
viam-no orar, e sendo a do jejum uma lei rigorosa entre os judeus, criam que Jesus a observava à risca, para se mortificar, dando testemunho da sua perfeição. Quanto ao desaparecimento e reaparição do Cristo, a explicação não é menos simples. Ao espírito é dado libertar-se temporariamente do invólucro material de que se ache revestido, conservando-se ligado e preso a ele por um cordão fluídico, invisível aos homens. Pode assim o espírito, algumas vezes, libertar-se do corpo pelo desprendimento durante o sono e, em casos muito raros, quando o indivíduo, sem estar dormindo, se encontre num estado de êxtase mais ou menos pronunciado. Pode mesmo, pela bicorporiedade, pela bilocação e com auxílio do perispírito, tornar-se visível e tangível, sob todas as aparências do corpo humano, de modo a produzir ilusão completa. Pode ainda, em casos excepcionalíssimos, e tendes disso exemplos comprovados e autênticos, tornar-se visível e tangível, com todas as faculdades aparentes da vida e da palavra humanas. Afonso de Ligóri e Antônio de Pádua são exemplos dessa natureza. O espírito materialmente encarnado não tem meios de desmaterializar o corpo de que está revestido. Esse poder só o tem a decomposição resultante da morte. Mas, ao contrário, os espíritos superiores, quando em estado de encarnação ou incorporação fluídica, podem, à vontade, materializar o corpo fluídico por sua natureza, de que se achem revestidos, a fim de torná-lo visível e mesmo tangível aos vossos olhos, assim como o podem desmaterializar, a fim de que desapareça de vossas vistas, fazendo-o voltar ao seu estado anormal, em que não o vedes. Podem igualmente modificá-lo, assimilando-o às regiões que devam percorrer. Mas, desde que estejam sofrendo encarnação ou incorporação, aqueles espíritos não se podem desligar do corpo que tomaram, senão pela morte, que só ela os faz voltar à erraticidade com o perispírito que traziam, apresentando este o grau de purificação que lhe haja resultado da última encarnação ou incorporação. No que diz respeito ao corpo dos espíritos superiores, a morte não passa de uma desagregação da matéria que envolve o espírito. Dizemos matéria porque os fluidos que o perispírito assimilou para operar a encarnação ou incorporação, de fato, para o espírito, são matéria. Considerada a sutileza dos sentidos de tais espíritos, essa desagregação se aproxima bastante da decomposição. Para eles, as matérias que compõem o corpo, ainda que não mais sujeitas ao apodrecimento, se dissolvem visivelmente. Cada um dos princípios do corpo, constitutivos do corpo fluídico, se separa completamente e volta ao meio de onde saiu, e que de novo o atrai. Apropriando as leis naturais e imutáveis que regem a formação dos corpos fluídicos
dos mundos superiores, aos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrestres, conforme ao que já vos explicamos, é que Jesus formou o corpo com que se apresentava aos homens, corpo aparentemente humano, ao qual, para sermos entendidos, demos o nome de perispírito tangível, apto a longa tangibilidade, graças aos mesmos fluidos ambientes. Espírito puro, não sujeito a encarnação ou incorporação alguma em nenhum planeta, Jesus formara voluntariamente aquele perispírito tangível, do qual tinha o poder de se libertar. As matérias que o compunham, de si mesmas sutilíssimas para olhos humanos, podiam desaparecer, subdividindo-se e reagregar-se à vontade do Mestre, para reaparecer. O conhecimento de que Jesus dispunha e que só os espíritos puros possuem completo, da natureza dos fluidos empregados para a formação do perispírito tangível, das propriedades de tais fluidos para produzirem esse resultado sob a ação das leis de atração magnética. Esse conhecimento perfeito, aliado à sua potência espiritual, é que lhe facultavam fazer da vista dos homens desaparecesse o mesmo perispírito, dissociando-lhe os princípios constitutivos, mas sempre mantendo-os sob o poder da sua vontade, prontos a se reunirem de novo.